Seres de luz amados, bom dia. Gratidão às suas vidas, essências divinas. Eu sou amor, sou perdão, sou gratidão, sou misericórdia, sou compaixão, cura, bênção, libertação, consagração, leis superiores, confiança na fonte, confiança no divino, em Deus, como você acredita, fazer tudo desapegado do resultado. Tudo é eternidade, nada é a aflição, essa é uma pressa, a sua ansiedade, tudo é eternidade, ao longo da eternidade. Trabalho espiritual, paciência. Trabalho espiritual, coragem. Trabalho espiritual, paciência. Trabalho espiritual, coragem. Ao longo da eternidade, grãozinho de areia de praia por grãozinho de areia de praia, né? E nossa referência de feminino, a Virgem Maria. Nossa referência de masculino, Cristo, na sua nova versão, Sananda, né? A Virgem Maria, desde sempre comigo. Desde a primeira encarnação do universo de livre-arbítrio, desde a primeira encarnação do universo de livre-arbítrio, onde a gente se encontrava em locais secretos, secretíssimos, em cavernas, bem longe da vista humana. Trabalho secretíssimo desde sempre. 3 encarnações, 120 bilhões de anos. A ciência diz que a idade desse universo é 13 bilhões de anos. 13, 14, alguma coisa assim. Mas eu digo que é mais. As encarnações do universo têm se mantido em torno de 40 bilhões de anos. 13 é um terço daquilo que eu digo, né? Então a ciência diz 13, 14 bilhões de anos. A história desse universo, a criação desse universo, a concepção desse universo, a vida desse universo. Eu digo 40 bilhões de anos. Então, ao longo da eternidade, você chegou aqui em 120 bilhões de anos para ser o que você é, nesse mundo de mortos. 120 bilhões de anos, permanecemos mortos. Então, esquece sua pressa. Esquece a ansiedade de querer as coisas para ontem. Aceita, paciência, e faz tudo que você pode. Nesse período do esforço, suor do teu rosto. Feche seus olhos. Pensa naquilo que mais traz amor ao seu coração. E quando você pensa, você é direcionado a um amor além de si mesmo, além da sua própria compreensão. Pensa nisso. Permita que isso vá num processo de expansão, alcançando todas as suas versões. E cada versão sua, e são muitas, vive uma linha de tempo diferente, de vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiversos emaranhados quânticos. A sua essência olha ostensivamente para tudo isso, buscando despertar toda a sua multidimensionalidade, buscando despertar em toda a sua multidimensionalidade. Então permita que esse amor pleno, plenitude, sabedoria, amor cósmico, amor suprimento, que supre todas as reais necessidades de uma vida,
Expanda a partir do seu centro cardíaco, a partir do seu plexo solar, um serviço ao plano evolutivo cósmico de relembrar. Permita que esse amor expansivo alcance todos do seu círculo de ação, por mais restrito que seja esse círculo, família, amigos, pessoas do trabalho, conhecidos. Isso vai expandindo, 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 alcança todos da região que você mora. É a vida presente em todos os reinos da natureza. As pedras, os animais, os vegetais, o reino elemental, o reino dévico, tudo e muito mais daquilo que você não conhece. Ainda não expandiu a sua consciência, não é conhecimento, a sua consciência não expandiu. Então permita que esse amor expansivo alcance o bairro inteiro que você mora, toda a vida de presente. Alcance a cidade que você mora, esse amor vai expandindo, expandindo, alcançando todos os cantinhos da cidade que você mora, a vida presente em todos os reinos da natureza, do micro ao macro. Esse amor vai expandindo ao estado que você mora, a toda a grandeza do estado que você mora, a vida presente em todos os reinos da natureza, mundo interterreno e muito mais, os mundos dentro dos mundos, as consciências dentro das consciências, essa multidimensionalidade de tudo. Permita que esse amor expansivo vá além, continue indo além, 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 se requalificando cada vez mais, se requalificando cada vez mais, se ressignificando cada vez mais esse amor em expansão no nosso plexo solar, no nosso coração. A partir daí ele precisa se ressignificar, ressignificar cada vez mais, no sentido coletivo, no sentido altruísta, precisa se requalificar. O amor é inclusivo e expansivo. Permita que esse amor abrace o país como um todo, o país que você mora como um todo, em todos os seus cantinhos, florestas, rios, oceanos, população, a população em todos os reinos da natureza, a população presente em toda a vida planetária. Permita que esse amor expanda ao planeta como um todo, todos os países, toda a vida presente em todos os reinos da natureza, até as pedras são vivas. Tudo é a vida planetária dentro desse contexto de morte. A gente fala vida, mas não é real. Tudo é morto, o cosmos inteiro é morto, o cosmos, o reino. Não existe essa coisa lindinha que o pessoal propaga por aí. Não existe a coisa lindinha. A coisa lindinha para te manter iludido, né? Você não suportaria ver como o cosmos realmente é. Escuridão. Você não suportaria. Por isso, a lei superior da misericórdia divina, ela permite a ilusão. Você está morto e não consegue perceber onde está inserido. Você não daria conta. Não daria conta de vivenciar essa realidade. Então você vai vivenciando essa realidade na sua vida do dia a dia, com as decepções e frustrações que vão lhe ocorrendo. Quanto mais você achar que a vida é um mar de rosas, mais iludido você está. Então esse amor expansivo abraça toda a realidade como um todo, abraça a consciência cósmica feminina, através de Gaia. Gaia gesta a cura, estamos num momento de cura, onde a verdade precisa ser manifestada dentro da lei superior, da misericórdia divina, o frio conforme cobertor. Então não peça nada daquilo que você não pode suportar. Aliás, pare de pedir qualquer coisa. Vive em plenitude com a sua essência, ou busque isso.
E Gaia gesta cura cósmica. Algo inédito na história cósmica, essa cura. A gente viveu períodos e períodos e períodos, 120 bilhões de anos, na consciência de resgates. Houve um momento de resgates físicos, mas a vinda dos pais criadores, aqui o conselho foi deliberado, não haverá mais, já não há operações de resgate físicas há mais de 2000 anos. Aquilo que o ser humano causar em todos os seus níveis, ele viverá. Então que a gente cause perspectivas de fazer as pessoas lembrar quem elas são, quem de fato elas são, assumir o seu poder, despertar, retomar a vida, assumir sua posição no reino. Independente da situação que a gente realmente esteja causando, é isso, essa introspecção, essa viagem ao mundo interno de cada um, para pegar aquela cota de verdade que ele pode suportar. E a polaridade masculina, planetária e cósmica. Tudo é cósmico, não é só seu contexto, não é só sua individualidade. Não existe isso. Existe o todo. Mas, mortos, a gente pensa na individualidade. O masculino cósmico, representado aqui nessa versão compacta do reino, está se ressignificando. Se ressignificando. É uma ressignificação de si mesmo. O masculino cósmico, presente em toda a vida planetária, em toda a vida presente em todos os reinos da natureza, está se ressignificando para ser realmente, verdadeiramente a sustentação deste feminino que gera a cura cósmica. É cósmica, é cósmica, é cósmica. Não é doméstica, não é o fundo do seu quintal, é cósmica. É cósmica. Esse amor suprimento continua no seu propósito de expansão, que ele sempre foi cósmico. É a ilusão achar que isso é um contexto humano. Isso é cósmico. É lei que está em tudo. Nesse período do amor suprimento, nesse período da necessidade, do esforço, suor do rosto. E o nosso esforço aqui é ajudar nessa expansão do amor. Do amor. E quando você fala isso, transmutações de energia são acionadas, cosmicamente falando, numa espiral ascendente, com todos os tons de violeta que trabalham a transmutação das energias. Esse amor expande, chega à consciência Mayuma, regente solar, responsável por causar movimento nessa versão. Ele estaria na inércia, já teria explodido há muito tempo, se não causasse movimento. Se não causasse movimento. E para isso há uma legião de servidores do plano, que trabalham nos esgotos da vida em todos os seus níveis, trazendo movimento, fazendo isso fluir para onde tem que ir. Esse ódio, né? Esse ressentimento, essa busca pelo poder, essa falta de empatia que cria, que se junta a tantos outros sentimentos e cria verdadeiros obstáculos para que você venha lembrar, que cria verdadeiras monstruosidades que precisam ser transmutadas. Tudo isso precisa fluência, tudo isso precisa fluir para onde tem que ir. Então existem aqueles que trabalham nos esgotos do psicológico humano, né? Quando você usa o vaso e dá descarga, você está enviando ao planeta uma carga mental, emocional, psíquica imensa.
E se isso não fosse verdadeiramente trabalhado, transmutado, o planeta já teria explodido, né? Não daria conta. Então tem que ter uma cota de humanos doados dentro da lei, esse período de sacrifício para fazer esse trabalho. Tem que ter uma cota de seres humanos a serviço do plano, doados para fazer um trabalho com a coisa mais densa. Mais densa. Muitos olham assim e falam: por que você está reciclando esse lixo psíquico, emocional, mental? Eles estão fazendo um trabalho absolutamente necessário, que o ser humano, em sua pura ignorância e morte, sem visão, sem intuição, sem criatividade, não percebe. Acho que é simplesmente usar um banheiro, dar descarga e pronto, está resolvido o problema. Mas se cria prédios, se cria arranha-céus, só mesmo a lei esperou da misericórdia divina. Então, regente solar, Mayuma, responsável por causar movimento nessa versão, e muitos servidores do plano apoiando, dando vazão a isso tudo, ou o planeta já teria sucumbido há muito tempo. Então não são aqueles que se dizem senhores do mundo, que não apertam botões de destruição em massa. São servidores do plano evolutivo de ajudar o ser a despertar, acordar para a vida, assumir a sua posição no reino. São esses, e não aqueles que dizem que podem apertar botões e fazer destruição em massa. Podem destruir o planeta, já o fizeram em várias ocasiões, mas não são. Isso é ilusão. Isso é uma ilusão. A vida prossegue. A vida prossegue. E já estamos na terceira encarnação do universo. Quantas vezes o próprio ser humano destruiu o planeta que vivia? E é sempre assim. O próprio ser humano dá reset em si mesmo. Mas a vida prossegue. O ser humano dá reset em si mesmo, a vida prossegue. O ser humano conspira contra ele mesmo, a vida prossegue. A vida vai sempre buscar despertar a vida na morte e trazer para a vida real. O ser humano é tipo o sanguessuga, assim como tantas raças presentes, é tipo sanguessuga, que sempre leva à morte o seu hospedeiro, sempre leva à morte o seu hospedeiro. E os seres a serviço do plano, ancorados em Taikuma, de reorganizar essa vida real num patamar onde compreenda a queda e não caia mais. Então, o ser humano, junto com outras raças, sempre deram reset em todos os planetas em que habitaram. Sempre, sempre, sempre. Contudo, 120 bilhões de anos de reset, de autoconspiração, de autossabotagem, chegamos num momento de cura. Num momento de cura, onde alguns estão conscientemente a serviço do plano, é consciente, a serviço desse plano de relembrar, é consciente. Meu nível de desdobramentos ampliou exponencialmente. Eu desdobro de olho aberto. Eu desdobro de olho aberto, totalmente consciente.
E a vida prossegue, buscando trazer vida real ao mundo dos mortos, que é o universo inteiro, o cosmos como um todo. A vida prossegue. A vida prossegue, o amor expande a consciência da galáxia como um todo. O amor expande a consciência da galáxia como um todo. O que é que a galáxia trabalha? Quem é que sabe falar isso? É que se vive uma vida de morto, que só pensa em si mesmo, só pensa em como vai ter poder no amanhã, pensando em coisas para si. O que se trabalha na galáxia? Qual o papel da galáxia no contexto? Quem é a consciência que é a galáxia? Esse amor em expansão prossegue. Ele alcança a consciência do universo, nascido para ser um projeto, nascido para ser o instrumento, o gerador que vai reorganizar a vida no mundo, na vida real, que vai reorganizar, que vai restaurar a vida num nível onde se compreenda o que fez essa vida cair, essa ilusão da morte, para que isso não ocorra mais. Ele nasceu para isso, e nasceu multidimensional, várias versões dele mesmo, para dar conta desse trabalho mega infinito pela eternidade. A consciência desse universo não é ansiosa. A consciência desse universo tem a paciência e a coragem necessária para realizar esse trabalho ao longo da eternidade. Se você tem dificuldade com a paciência, vai falando para você no dia de hoje, ao longo da eternidade. Quando vier um pensamento de impaciência, diga para você, ao longo da eternidade. Quando vier a ansiedade, ao longo da eternidade. Vá contextualizando a eternidade dentro de você. Ao longo da eternidade, ao longo da eternidade. Esquece essa galera que fica falando aí, que você pode mudar as coisas assim. Não compreende o cosmos, não compreende a dinâmica da ilusão que te sepultou, não compreende. Ao longo da eternidade, ao longo da eternidade, ao longo da eternidade. Esse amor suprimento chega à consciência dos criadores da vida. A vida é uma criação. Se criou a vida com um objetivo. Esse objetivo a gente precisa alcançar para compreender o que nos fez cair na morte, nessa ilusão da morte. Esse objetivo da vida precisa ser alcançado. Essa vida criada em duas polaridades, feminina e masculina, e ninguém compreende essas polaridades. Ir além, ir além, ir além. Esse amor expansivo alcança a regente dos espelhos do cosmos, vinda de além-reino. O que é esse além-reino? O que é esse além? Nos olhos de Taikuma, eu vi que a fonte mirava além, tinha um além para alcançar. Eu vi através dos olhos de Taikuma que a regente dos espelhos do cosmos, vinda de além-reino, um trabalho de informação secretíssimo. Quem se aproxima de Taikuma, com seu representante aqui nessa versão, Virgem Maria,
sabe muito bem o que eu estou falando. Tudo é secreto. Inclusive para a sua própria consciência. Quando ela não pode divulgar algo, tudo fica ali no inconsciente. Em determinado momento, quando vem a consciência, todas as estratégias que as forças contra, que já têm serviços de contra-informação instalados e muito bem instalados, se jogam sobre aquilo, tudo que elas fizerem só vão ajudar no processo. Esse é o trabalho de Taikuma. Esse é o trabalho de Taikuma, daquela que vem além reino e traçou o plano de restauração da vida. O amor suprimento continua expandindo, expandindo, expandindo. Alcança a polaridade masculina, Cristo cósmico, conhecido também como Sananda, Samana, em sua nova versão, Sananda. Muitos chamam também Samana. Não importa o nome, são versões de um ser, de uma consciência. Alcança a legião angélica. Alcança a legião angélica, os arcanjos, arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Nossa consciência, através do amor, suprimento expansivo, ele chega a todas as hierarquias a serviço desse plano de restauração da vida em nível acima do que fez o reino cair. Alcança todos os servidores desse plano consciente, aqueles que assumiram a própria evolução, que assumiram, disseram, vou ajudar, e esse ajudar é você buscar a sua essência. Ela que sabe como fazer, não é seu ego, sua personalidade, que fica buscando projeções dentro da ilusão. Aí você fica brincando no parquinho. Essas projeções de se projetar para fora do corpo, buscando fazer esforçado, é um processo contrário ao plano. Tudo que tinha que ser legítimo, fruto de um trabalho interno entre você e seu ser interno, sua essência divina. Não se force esse processo. Quando você força essa questão de projeção, de desdobramento, quando é forçado, você na verdade está ajudando as forças contrárias. Você na verdade está ajudando as forças da manutenção da morte. E tem muita gente ajudando nesse processo da manutenção da morte, dando cursinhos, iludindo as pessoas. Essas projeções não são desdobramentos reais, verdadeiros, a serviço do plano. É brincar no parquinho. É a indústria do entretenimento. É a indústria do entretenimento. Brincar no parquinho, brincar de projeção, brincar de desdobramento. Isso tem que ser único, exclusivamente guiado pelo ser interno. Quando você busca o relaxamento, a única coisa que tem que estar presente ali é uma folha em branco. Você está vazio, em conexão com sua alma, com seu ser interno, para que ele escreva. E quando ele escreve, pois lá fora está em branco, você vive a realidade interna que ele quer que você viva. Quando você busca relaxamento, vou me projetar para fora do meu corpo, você está ao sabor das forças contrárias, evolução, que não vão fazer muita coisa ali não, para não te desiludir, senão elas estariam te desiludindo. Seja a folha em branco, diante da sua essência divina. Seja a folha em branco diante da sua essência divina. Deixa ela conduzir o processo.
Sinto muito, me perdoem. Eu vos amo, sou grato. Cura, abençoe, liberto, consagro. Invoco meu direito divino de ser clareza. Invoco meu direito divino de ser clareza. Invoco meu direito divino de ser clareza. Permita-se a inclusão. Permita-se a inclusão. De olho fechado é melhor. Eu vou mais longe. Permita-se a inclusão. No desdobramento dessa noite, que é fruto de eu deitar sem pensar em nada. Eu não penso em nada. Eu nem penso nem que eu vou dormir. Eu simplesmente deito para o descanso do corpo físico. Simplesmente deito. E já é automático, como eu venho falando dessa folha em branco há tanto tempo. Quando eu deito, eu não tenho pensamento nenhum. Né? A comunhão com o meu ser interno já é algo que eu venho vivenciando. E nem falo, vou além, já é algo consagrado no meu interno. Ir além, além, além. A busca pelo direito divino de ser clareza já é algo consagrado também. Então não penso em nada. Deito ali, pensamento nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Acordo, vejo ali como gravar o desdobramento que eu tive e volto a dormir sem pensamento nenhum. Nenhuma folha em branco. Sou a folha em branco. Então, nos desdobramentos são muitos. Conscientes, sem forçar. Quando você força, não é legítimo, não é verdadeiro, é engano. Né? Muitos se especializaram no engano. Eu estava numa repartição pública. E tudo que é repartição pública representa as forças do sistema. Tudo que é repartição pública representa as forças do sistema da manutenção da morte. Então estava numa repartição pública, demonstrando ao vivo e a cores para toda a repartição ali, para todos aqueles que queriam, né, ver algo ali diferente. Estava montando andaimes bem altos. Aí eu dizia para as pessoas que estavam ali na repartição pública, até você montar um andaime alto, você precisa dimensionar a base desse andaime, porque o andaime tem um peso, as coisas que vocês vão colocar nele tem outro peso, né? Você tem que calcular ali se aquele terreno vai suportar o peso daquele andaime, ou ele afunda ali para dentro da terra e tudo desmorona. Então, além de compactar o terreno, além de ter esse cálculo se o terreno vai suportar o peso, ou como vai ser montado, você também precisa ir amarrando ele nas paredes. Mas apesar de, ainda dizia para o pessoal, apesar de tudo, você ainda tem que criar as seguranças extras a partir da sua intuição e criatividade. Aí eu olhei para as pessoas, elas estavam assim incrédulas com aquilo que estava sendo dito, porque a primeira coisa que o sistema faz é remover de você, aos poucos, de forma que você nem perceba
a sua criatividade, né? Você segue padrões, você segue já a pauta estabelecida e não lhe permitem criatividade, não lhe permitem usar a intuição, né? Então, o sistema, num nível de forças contrárias à evolução, à lembrança de forças a serviço da manutenção da morte, a primeira coisa que eles fazem é ir tirando a sua criatividade sem que você perceba. E tirando a sua criatividade sem que você perceba. E quando você vê, você só segue a cartilha do sistema. Acabou a sua criatividade, acabou a sua intuição. Você só segue a pauta do sistema. Você só segue a cartilha do sistema. E vai ser necessária uma eternidade para te arrancar daí. Dessa pauta, desse currículo, desse seguir a pauta. Então, assim é o sistema organizado na morte, organizadíssimo na morte, é para te manter na morte. Lhe tira a intuição, lhe tira a criatividade. E você só consegue olhar para a pauta da morte. Você só consegue olhar para a pauta da morte. E quando deu o horário de bater o ponto, quando eu vi, não tinha mais ninguém ali. Todos desapareceram e largaram o prédio vazio. Aí eu percebi que é nesse momento de tanto seguir a pauta que o ser a serviço do plano tem a possibilidade de agir. Então eu fui na repartição, que representa todo o sistema cósmico de manutenção da morte. Ali eu pude agir secretamente sem ser visto e fazer aquilo que eu precisava. E tive ali poucos minutos. Assim que todo mundo bateu o ponto, foi embora, ficou ali um tempo vago. A moça que era responsável de dar sequência, eu percebi que ela sempre chegava um pouquinho atrasada. E esse pouquinho atrasado era o suficiente para realizar aquilo que era necessário. Aí eu cheguei para ela e disse: existe um espaço de tempo entre bater o ponto e a sua chegada. E ela ficou assim, totalmente perdida, porque já tinham removido dela a criatividade, já tinham removido dela a intuição, e ela só sabia seguir a pauta. Então ficou olhando para mim assim, sem saber o que eu estava dizendo para ela. Então eu vi isso. E o mestre Zé Trigueirinho Neto, ele dizia que as forças contrárias à evolução, que são as forças, eu completo, são as forças da manutenção da morte, elas têm acesso ao plano, como ele é, até um certo ponto. Depois elas não têm mais acesso. Porque a criatividade nelas está morta, né? Porque a criatividade está morta, porque a intuição está morta.
Então só podem ver o plano até um certo nível. Depois não tem acesso. Não tem acesso. Então o olhar da moça, que era a primeira a chegar ali para dar uma organização nos trabalhos, talvez seja a vampira, que é a subcomandante, ela não fazia ideia do que eu estava dizendo. Bom, então, em reflexão, em conversa, né, pela manhã, em conversas pela manhã, foi falado da inclusão. Foi falado da inclusão. O trabalho extenuante que é a inclusão. Por quê? O plano evolutivo de lembrar, de despertar diário, de acordar para a vida, de assumir sua posição no reino, que é o plano de cura e ressurreição, a vida real faz uma leitura através da lei superior, de todas as leis em conjunto, uma leitura fidelíssima do ser. Fidelíssima, fidelíssima, fidelíssima. Desse escaneamento interno perfeito que a lei faz. Então, vai trazendo para o ser as oportunidades reais de o incluir cada vez mais profundamente nesse plano. E essa inclusão busca incluí-lo na lei superior do serviço, do servir. Qual grãozinho de areia esse ser pode alcançar nessa encarnação através dessa inclusão no servir? O que é necessário para esse ser despertar, nem que seja um grãozinho de areia de praia, areia fininha, que vá ajudar nesse plano de restauração da vida, de tirar isso tudo da morte. Precisa se conhecer aquele ser ali profundamente e o ir incluindo. Incluindo ele ia assumindo aos pouquinhos a sua própria evolução, ele ir assumindo e colaborando com isso. É colaboração. É colaborar com o propósito de reorganização da vida, de restauração da vida em nível cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, contemplando o plano como um todo, que será contemplado no momento da ressurreição, um por todos e todos por um. Enquanto um ficar para trás, o plano não terá se cumprido. Então, a lei superior te escaneia o tempo inteiro para ir te incluindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E você precisa atender ao chamado e contribuir dentro da lei superior do serviço. Então há todo um propósito de inclusão. E o mestre dizia que são 560 tipos de mente diferentes, né? São 560 tipos de mentes diferentes. Então o plano se organizou para levar a oportunidade de inclusão a todo tipo de mente reinante nas versões. E a gente inclui todos os reinos, toda a vida presente em todos os reinos da natureza nisso.
Então, muitas vezes o que é dito não é dito só para você, é dito para as pedras, é dito para o reino mineral, animal, débico, vegetal, todos os reinos, todos os reinos. Tem 3 plantinhas aqui, 3 plantinhas aqui, é dito para elas escutarem. Tem vários representantes de todos os reinos aqui, é dito para eles escutarem. Tudo é dito para todos receberem uma certa energia. Então, se um servidor do plano entra num local, como possa ser um centro espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, ele vai fazer qualquer julgamento. Ele não está servindo ao propósito da inclusão. Você entra num local, né, onde ali acontece coisas que você vai emitir julgamentos, não é para emitir julgamentos. Você não está trabalhando nesse propósito de inclusão. Então hoje eu posso compreender porque me foi pedido para voltar ao trabalho social, para que internamente a minha energia flua, fazendo esses trabalhos de inclusão, por mínimo que seja. O que é que aquele ser pode? Um meio grãozinho de areia de praia? A energia que flui em mim pode fazer esse tipo de inclusão? Se é feita ou não, você já está a serviço do plano, porque você entrou ali sem julgamento. Você sabe que entrou para levar uma energia. Você não pode julgar, não tem como julgar. O mérito, né, é superior da entrega, fazer tudo desapegado ao resultado. Então, pela manhã, depois do desdobramento, depois que eu estava conversando a respeito, veio muito claro para mim essa questão da inclusão, né? A questão da inclusão. Como você restaura a alma de um ser que a tinha morta, ou que ela tinha dado as costas e afastado? Eu já dei esse exemplo no canal antigo, aqui acho que eu não dei ainda. Eu conheci uma moça, não vou dizer a situação que me fez conhecê-la, mas eu conheci uma moça que eu já estava procurando. Quando eu olho para ela, a alma dela não estava ali. Ali habitava forças da manutenção do mundo dos mortos. A alma não estava ali. E a instrução do meu centeno: converse com ela naturalmente. Nunca fale sobre espiritualidade. O projeto de inclusão ali seria este, e permanece este até o presente momento. Não falo sobre espiritualidade. De vez em quando eu mando um vídeo ou outro. Beleza. A alma não estava ali. Não estava. Trabalhando com ela, conversando naturalmente, sem falar nada de religiosidade, de filosofia, nada. Só ajudava naquilo que eu via de ajudar. Só isso. De 1 a 2 anos, acho que não chegou nem 2, não chegou a 2 anos, sei lá, chegou a 1 ano. Um belo dia, eu olho, a alma estava lá. A alma estava lá. O plano de inclusão, naquilo que eu podia incluir,
que era possibilidade naquela encarnação, tinha conseguido incluir. A alma retornou. A alma retornou. Como é que você faz isso? Obedecendo seu ser interno. Meu ser interno disse: não fale de espiritualidade com ela. Hoje eu sei que Taikuma me disse assim: apenas se insira na equação daquele ser. Naquela época não era dito assim. Hoje é: se insira na equação daquele ser. Eu simplesmente me inseri ali. E a instrução era não falar sobre espiritualidade. Nunca falei sobre espiritualidade. A gente conversava coisas corriqueiras do dia a dia, coisas banais de um encontro com um amigo, uma amiga. E 365 depois ou antes, a alma retornou. A alma retornou. E aí ela me diz: Sidney, me manter da forma como estou. Pessoal, tadinho dos leões, né? É matar um leão por dia, porque não é fácil me manter como estou. Então é o plano de inclusão. Existe um plano para te incluir nesse propósito de restauração da vida em nível cada vez maior, de lembrar, né, de você ir despertando para lembrar quem você é e retornando à vida real e posteriormente assumir sua posição no reino. É um trabalho hercúleo, é um trabalho de coragem, amor, perseverança. Se não tiver empatia, não tiver tido a graça de alcançar a empatia, você não faz esse trabalho. E muitas vezes a vida coloca pessoas à sua volta que você não compreende para ir te incluindo nesse plano de inclusão na Lei Superior do Serviço, ó, plano de restauração da vida em patamar onde você não caia mais naquilo que fez o reino cair, nesse contexto de morte. Aqui é morte. O reino ainda não foi restaurado na vida. Aqui é morte. Tudo que você vê à sua volta é morte. Tudo que você vê quando olha para o cosmos é morte. É escuridão. O cosmos em realidade é escuridão, porque ele está inserido nisso que chamamos morte. Mas a lei superior da misericórdia divina te mantém na ilusão, porque a verdade precisa ser suportada e você não suporta. Por isso o plano de inclusão, te conhecer profundamente, ir te incluindo dentro daquilo que você suporta. Então não cabe julgamento de espécie nenhuma. Não cabe julgamento de espécie nenhuma. Cada um representando a vida presente no cosmos está sendo inserido no plano de restauração da vida, da forma como pode, da forma como ele suporta, dentro dessa leitura fidelíssima
da lei superior, em comunhão com as hierarquias espirituais a serviço do plano e dos servidores a serviço desse plano. Inclusão. Então, esse canal que serve a esse plano de inclusão, seria bom que seus colaboradores compreendessem que quando a gente posta alguns vídeos, não julga. Eu peço encarecidamente aqui, não julguem. Vocês não sabem que ser pode vir por esses vídeos para o canal. Vocês não sabem que ser que pode vir por esses vídeos ao canal e pegar um desses livros gratuitos e ler alguma coisa ali que sirva, né, a sua inclusão, que sirva a seu despertar. A gente não sabe, não sabe, não sabe. Isso sempre foi me dito. Não julga a informação que chega para você através dos desdobramentos. Simplesmente escreva e grave a respeito. Simplesmente escreva e grave a respeito. E eu estava dizendo hoje de manhã, se eu deixar de gravar, né, e colocar em livros o que veio, a informação que veio através do desdobramento, a hierarquia não investe em mim mais, não investe. Ela simplesmente segue o seu caminho, sem alarde, sem me ameaçar, sem nada. Ela simplesmente segue o seu caminho. Então, minha fidelidade ao plano, eu me consagro novamente, eu me consagro todos os dias ao plano de restauração da vida em nível real. Eu me consagro ao plano de restauração da vida em nível real. Eu me consagro ao plano de inclusão para aquela abertura mínima que seja de um ser, ao plano de restauração da vida em nível ascendente. Eu me consagro. Eu consagro minha boca, eu consagro meu coração, eu consagro meus olhos, eu consagro meus ouvidos, eu consagro minha mente, eu consagro meu emocional, eu consagro todo o meu ser, minha alma e meu espírito. Eu consagro, eu dou consentimento, eu aceito, eu estou a serviço do plano de restauração da vida real em nível cada vez mais ascendente nos seres, diante da possibilidade que eles têm nesta encarnação. Mesmo que seja hoje o primeiro passo de um ser, eu estou... Seres de luz amados, eu gostaria de incluir nesse vídeo também algo do qual eu tenho sido, vamos dizer assim, vítima de críticas. Porque a pessoa, quando não faz algo, mas quer reverter as coisas, ela começa um tanto de trabalho de intriga, né? As forças contrárias à evolução, elas aprenderam que não precisa ser verdade. Basta você divulgar a intriga, fazer intriga, que a humanidade acaba de fazer o resto. Então, uma pessoa ou mais pessoas têm criticado, né,
o fato de eu aceitar doações, então, eu vou a nível da clareza, né? Que é o único direito divino que o ser tem, é de clareza, mas ele precisa colaborar sendo o mais verdadeiro possível. Então eu digo para essas pessoas que me criticam por aceitar doações, eu digo para elas, façam o trabalho que eu faço com seu dinheiro, né? Faça o trabalho que eu faço com seu dinheiro. Aí você vai dizer, mas eu não sou rico, eu não ganho para fazer, para fazer esse trabalho. Então, e é lei superior que esse tipo de trabalho seja mantido por doações, que a maioria daqueles que fazem doações, muitas empresas e tal, é para bater no imposto de renda, né? Que significado tem isso? A nível do trabalho, de inserir o ser, que significado tem isso? Eu faço uma doação simplesmente para bater no meu imposto de renda, ou eu tenho uma visão para me ajudar, né? Por algum motivo, trabalhar altruísta, dentro da lei pelo sacrifício. E só para vocês terem uma visão, né? Para você registrar uma ONG, o governo permite as ONGs, né? Mas é feito tudo no sentido de não colaborar. Porque não querem as ONGs, não querem, simplesmente não querem. A política planetária é que a população dependa de seus governos, né? Que a população dependa dos seus governos. E ONGs são movimentos da própria população, né? Da própria população. Então, para vocês terem uma ideia, sem ter valores em mãos, o grupo que eu represento, ele já gastou 10 mil reais para entre pagamento de advogado, contador, isso e aquilo, para regularizar a ONG, a gente já gastou em torno de 10 mil reais, mais um pouquinho. Ainda está faltando 2.500 reais. Então, quando você fala, vou legalizar algo, você enfrenta uma barreira imensa. Principalmente quando tem uma cláusula lá, que é a cláusula que eu pus. Acolher os vulneráveis e fazer de tudo para tirá-los da vulnerabilidade, principalmente mães, né? Porque quando você tira uma mãe da vulnerabilidade, você também tira os seus filhos, né? Menores. Então, e hoje eu explanei sobre o trabalho da inclusão do plano, né? Então, a ONG, ela dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Então, tem as despesas só para criar a ONG, só para legalizar a ONG que já funciona, né? Que já funciona. Então, você que me critica para aceitar doações, faça o trabalho que eu faço, né? Escreva livros, distribui os livros gratuitamente, né? Atenda, tire horas do seu dia para atender as pessoas gratuitamente, né? Saia para a rua com a visão do trabalho social, tirando um montão de horas, faça distribuição,
né? Gratuita. Tirando uma outra tanto de horas da sua vida focada no seu egoísmo, né? Faça o trabalho com o seu dinheiro. Faz. Né? Então, criticar é muito fácil. Fazer o trabalho que o outro faz é que são elas. Né? Então, tudo isso a nível da clareza. Né? Eu fiz um balanço que nem foi anual, que eu até assustei com o volume de coisa que a gente fez com poucas doações. Então, seres de luz amados, a gravação de vídeos, né? Para você gravar um vídeo, como inserir isso tudo se você trabalha pensando na sua vida. Olha o contexto do vídeo de hoje. Pedras são atiradas em mim porque eu aceito doações para fazer o trabalho e eu preciso das doações para fazer o trabalho. O canal é pequeno, mas conseguimos atingir 1000 inscritos. Falta agora cumprir algumas regras do YouTube. Quando eu me inscrevi no YouTube, há uns 6, 7 anos atrás, se eu atingisse 1000 inscritos, eu já poderia solicitar remuneração, mas agora as regras aumentaram, daí ficou mais difícil, vamos dizer assim. Eu preciso ter 4.000 horas de vídeos válidos. 4.000 horas. E são vídeos assim, na horizontal, não na vertical nem shorts. 4.000. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar. Então quem me critica, faça o trabalho que eu faço. Apoie ele apenas no seu dinheiro. Gratidão.